A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Não foi possível estarmos hoje em Colombo para finalizar a nossa série. Hoje é a última parte do tema Vencendo os Convites do Pecado. E queria passar aqui junto com os irmãos de forma resumida, e creio que será de grande valor, será uma grande bênção nós meditarmos em tão importante tema, que é a vitória sobre o pecado pela graça. Sabemos que estamos ouvindo a palavra com o espírito correto quando não nos ofendemos com a palavra, quando ela desperta em nós o desejo de praticá-la. Isto quer dizer que estamos no espírito correto, que o Espírito Santo está testificando e trabalhando. Quando a palavra de Deus nos leva a níveis mais profundos de arrependimento, de fé, de adoração e de misericórdia. Sabemos que, como terra boa, podemos receber essa palavra e ver que ela, sendo bem recebida, ela produz mudanças em nós. Pois a palavra não vem para exigir mudanças no esforço humano ou na culpa da carne. Mas a palavra de Deus, ela vem como alimento, o maná celestial, produzindo uma força, um ânimo, nos sustentando. É como o mantimento da fé. Assim como uma planta, ela recebe os nutrientes do solo para crescer saudável, Jesus disse: se você permanecer em mim, na minha palavra, você vai dar muito fruto. Então, o que nós vamos falar aqui, de forma breve, é algo muito importante. Não quero que você se ofenda com essa palavra, fique triste ou preocupado. Não, mas que você possa dizer que essa palavra possa produzir em mim agora uma vida nova, de presente. Pois a palavra ela vem com uma proposta. A palavra ela vem procurando nos ajudar a perceber áreas e assim na sequência confessar para que o Senhor trabalhe naquela área que nós estamos enroscados, presos, limitados e sermos soltos para vivermos então um novo desempenho de presente. A palavra, quando ela é recebida e misturada com fé, diz Hebreus 4:2, ela produz em nós a transformação proposta. Jesus morreu e ressuscitou, nos deu o seu Espírito para nos ajudar em nossas fraquezas. Agora Ele quer nos ajudar a sair cada vez mais desta vida limitada da carne, onde nós não estamos conformados, para uma vida no Espírito, onde temos a liberdade para ser, ter, fazer aquilo que realmente nascemos para ser. A minha Bíblia está aqui aberta em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: amado, veja como Deus fala com carinho para nós. Exorto-vos, né? Que está encorajamento do Espírito, um chamado do Senhor, né? Como peregrinos e forasteiros que sois. Então ele nos lembra que estamos aqui de passagem, temos um compromisso com o Senhor, não somos deste mundo, né? Não devemos nada à nossa carne, não estamos sujeitos, não devemos obediência à nossa carne. E como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais. O convite do Senhor é que nós venhamos nos abster. O que é abster? Abrir mão. Dizer não. Renunciar. É como se você tivesse um convite para pecar e você dissesse: eu decido que não. Não é maravilhoso? Quando Deus nos chama a algo, é muito importante compreender que Ele nos capacita para isso. Não tenha medo. Portanto, se o Senhor te chama para abster-se das paixões, do pecado, é porque isso é plenamente possível. Nós vamos falar sobre isso, que só pode ser implantado pela graça. Aqui diz, em 1 Pedro 2,11, amado, eu exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra, que combatem contra a vossa alma. Você é inteligente, você tem o Espírito Santo. O Senhor tem um trabalho gradativo, né? O trabalho do Senhor é nos levar de glória em glória, nos dando cada vez mais percepção, revelação, para que nós possamos ser fortalecidos com graça sobre graça, e assim vivermos a vida transbordante que Jesus conquistou para nós.
Portanto, todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz Romanos 3:23. E o trabalho do Senhor é abrir os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, Efésios capítulo 1, do 16 ao 19. E nos dar, agora, revelações gradativas de quem nós somos, temos, podemos em Cristo. Então, enquanto o Senhor quer nos levar de glória em glória, né? A luz do justo vai brilhando mais e mais, diz Provérbios 4:18. Enquanto o Senhor quer nos fazer avançar, nos melhorar, aumentar o nosso entendimento, fortalecer a nossa vida espiritual, a proposta do diabo é exatamente o contrário. Em 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século, com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos, aqueles que não acreditam na proposta da palavra, dentro ou fora da igreja. Aqui temos que o trabalho do diabo é cegar, e o trabalho de Deus é nos dar cada vez mais entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. E o trabalho do diabo, o meu povo é destruído, diz o Senhor. Por quê? Por falta de conhecimento. O trabalho do diabo é ignorância, mentira. Manter o homem na ignorância, escravizado pela mentira. Olha só, Jesus nos libertou. Agora o Espírito Santo quer comunicar essa nova vida. E o trabalho do diabo é impedir este avanço, seja com distrações, carnalidade, mundanismo e pecado não confessado. São como anzóis que prendem o homem. O homem fica amarrado, preso, estacionado, limitado, escravizado, cegado. Através do pecado não confessado, porque não foi percebido, o diabo vai cegando o entendimento, diz Efésios 4:18, endurecendo o coração e tornando o homem insensível e tornando o homem sem ânimo para buscar a Deus e ser liberto. Então, cada vez que o homem cede ao pecado e não se arrepende, ele retrocede, ele anda para trás. Então, o pecado é como uma isca no anzol. O peixe fala, puxa, alguém tem dó de mim, olha, colocaram uma isca no anzol, colocaram uma isca ali, ó, para mim comer. Mas ninguém está pensando se o peixe está com fome ou não. O que a pessoa quer é que o peixinho morda aquela isca e aí ele vai puxar o anzol. E se o peixinho conseguir escapar com a garganta toda machucada pelo anzol, e se não conseguir escapar, vai para a panela ser frito ou assado. Então o diabo, ele usa isca, que é a tentação, para nos matar, roubar e destruir. Ele faz isso nos cegando e cada vez mais nos escravizando no vício do pecado. Mas a solução para o pecado, ela é simples. Romanos 5:20 diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Custou o sangue de Jesus, mas para mim e para você é tão simples como a respiração. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu concordo com ela. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu tenho essa oportunidade de, ouvindo ela com atenção, com carinho, eu misturar ela com fé, ou seja, dependência da graça, e dizer, Deus, essa palavra é verdadeira, eu reconheço e confesso que isso é pecado. E eu creio, olha que coisa tremenda, irmãos, eu creio que o Senhor pode me perdoar e me ajudar a parar de fazer isto. E você continua orando e Deus vai te tirando, esse é o trabalho dele. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nosso trabalho é olhar no espelho da palavra e ver a condição da nossa alma. E nós misturamos isso com oração, com dependência da graça, com confissão. E o Senhor vai trabalhando, retirando aquilo que nós confessamos, nos limpando com o sangue de Jesus e fortalecendo nossa fé. Portanto, o homem no pecado que se volta a Deus, ele é perdoado e ajudado. Provérbios 28:13, que aquele que confessa o seu pecado com a intenção de abandonar, terá misericórdia de Deus. Mas aquele que permanece no pecado, esconde o pecado, ele será mal sucedido em tudo que fizer. Aqui eu e você temos um chamado maravilhoso. Você viu? Abster-se do pecado que quer danificar a nossa alma. Então Deus está restaurando a nossa alma. As feridas da nossa alma estão fechando. Há um processo que não deve ser interrompido, o processo da graça. Deus está com muito amor fechando as feridas, tirando a cegueira, fortalecendo-nos para o bem, gerando ali o fruto do Espírito Santo. Há um processo beneficiando-nos.
E o trabalho do inimigo é interromper esse processo. É colocar as raposinhas no meio da vinha que está para produzir fruto. O trabalho do diabo é fazer com que o homem retroceda e seja destruído. E o trabalho do Senhor é nos levar a reinar em vida. Romanos 5,17. Aqui está, amados, exorto, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das paixões carnais que fazem guerra, que combatem contra a vossa alma. Parece a carne que o pecado é vitamina. A carne, por causa da queda, ela não consegue raciocinar direito. Ela não é lúcida. A carne, ela tem sensações, impressões, desejos, pontos de vista completamente equivocados. A carne não é lúcida. Não serve como fonte de consulta. A Bíblia é a verdade. Portanto, entre os desejos, emoções e pensamentos e o que está escrito, nós devemos dizer: a palavra é mais sábia do que a minha carne. Eu fico com a palavra. Então, a proposta da palavra é nos santificar e nos fazer cada vez mais felizes. E a proposta da carne é nos levar para o inferno. Aqui temos duas propostas, Clara. Então, a carne, ela pensa que o pecado vai ser prazer. Mas, na verdade, nós vemos claramente que o pecado se transformará em veneno. A carne pensa que o pecado vai aliviar o sofrimento dela. Porque a carne ela tem uma proposta de tentar buscar alívio longe de Deus. A carne ela não é inteligente, ela quer nos seduzir. Então, a carne seduzida pelo diabo quer nos seduzir com suas impressões, sensações e emoções, e a carne grita dizendo: você precisa disto, você precisa. Por isso diz Romanos 13,14, revestam-se de Jesus Cristo e não satisfaçam os apelos da carne. Então a carne ela está equivocada e ela pensa que precisa do pecado e que o pecado vai dar algum alívio para ela. Veja só, vamos falar sobre o alívio do pecado, ou o falso alívio do pecado. Se uma pessoa está sendo perseguida, injustiçada, maltratada, se ela está passando por uma injustiça, a carne parece a melhor amiga e vem e diz assim: puxa, depois de todo o bem que você fez, essa pessoa não podia fazer isso com você, te tratar dessa maneira, de desprezar. Então, a carne, ao invés de ela renunciar à vingança, à mágoa, ao ressentimento, a carne ela quer incentivar a amargura, se fazer de vítima. Não há nenhuma vítima no céu. Se fazer de vítima é se fazer candidato para o inferno. O reino de Deus é tomado à força. Aos vencedores sentarão no trono com o Senhor. Portanto, aquele que na hora da batalha ele se faz de vítima, ele é vítima mesmo. O Senhor disse: se faça de mais que vencedor. Portanto, a nossa carne ela pensa de maneira tola e ela quer nos convencer. A carne é uma inimiga, mas ela quer se fazer de amiga e ela tem um discurso. E um discurso que engana os incautos. Quando você é injustiçado, a carne diz que você tem motivos para continuar magoado, ofendido, se vingar, ter inimizade, fofocar. Quer dizer, a carne ela te incentiva ao pecado. Quando o Senhor diz claramente: perdoa, decida perdoar e abençoar essa pessoa. Mas para a carne as coisas de Deus parecem loucura. A carne ela não ouve a voz de Deus, ela é uma outra voz. A carne ela pensa de uma maneira totalmente diabólica. Portanto, quando você é perseguido e injustiçado, a carne tem um discurso de mágoa, ressentimento e inimizade, né? A carne tem um discurso. Quando você é tentado, a carne diz: você precisa disso, isso vai te fazer bem, isso vai te dar alguma alegria, isso vai te dar algum alívio, isso é muito importante, você necessita. Então a carne ela incentiva o pecado. A carne também ela incentiva a rebelião. Ela diz: você tem que chutar o balde, você tem que murmurar, não é justo o que está passando, Deus não está te vendo. Murmure, reclame, desista, desanima, né? Então a carne ela tem uma proposta que ela engana quem não conhece a palavra. Mas quem está cheio da palavra, Colossenses 3,16 diz para nós nos enchermos da palavra, temos aí entendimento espiritual para comparar essas duas propostas, morte e vida, verdade e mentira. Entende? O Senhor diz: olha, diante de ti está a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Então, a bênção e a vida é a palavra, é quando eu ouço e me inclino para o Espírito. A inclinação do Espírito é vida e paz, a inclinação da carne é morte. Portanto, sempre haverá essas duas propostas, nossa alma está bem no meio delas. Ó, do lado de cá está a carne com as suas loucuras, e aqui do lado de cá está o Espírito nos fazendo lembrar da palavra. Aquele que atende ao Espírito se torna cada vez mais sábio, forte e feliz. Mas aquele que é vencido pela carne, pensando que a carne realmente está certa, vai verificar que o seu fruto é amargo e podre. Aqui em Provérbios capítulo 8, versículo 36, diz assim: mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Amados, nós danificamos a nossa alma, prejudicamos a nossa vida espiritual. A nossa capacidade de perceber a Deus diminui quando nós ouvimos a nossa carne. Se quando Adão e Eva ouviram a serpente, eles perderam a percepção de Deus. Assim, quando Sansão ouviu a Dalila, ele perdeu a percepção de Deus. Se eu ficar ouvindo músicas do mundo, esportes violentos, ficar ouvindo programas imorais, filmes de terror, novelas imundas, o que acontece, irmão? O mundanismo, ele tira a percepção do homem. Parece inocente, parece que não dá nada, entende? Parece uma coisa que é comum, mas tudo que o inimigo faz parece realmente inocente, não parece satânico, senão as pessoas fugiriam, não é verdade? Então, nós vemos que o pecado, ele danifica a alma, ele tira a percepção, endurece o coração, ele cega o coração, ele enfraquece o nosso ânimo em relação a Deus. Nós ficamos cada vez menos interessados em Deus, na palavra de Deus, não temos força mais para orar. E o povo de Deus parece cada vez mais cheio de defeitos, os amigos do mundo parecem ser muito melhor, e o diabo vai pintando, e a pessoa vai viajando, entrando na frequência da carne e perdendo percepção, e pensando de uma maneira cada vez mais envenenada. É como se o veneno da serpente fosse entrando e a pessoa vai ficando alucinada com o veneno da serpente e começa a ter alucinações. Assim, a carne, ela tem uma proposta que à medida que nós cegamos, entregamos o pecado, o salário do pecado é a morte, o inimigo entra através do pecado e ele cega. Ele faz com que o homem pense de uma maneira louca. Enquanto o pecado está ali, o homem não consegue raciocinar direito. E se ele se arrepende sinceramente e volta para o Senhor, o Senhor o limpa e o processo recomeça. Mas eu não diria para você assim: que tal a gente cair lá na calçada e esfolar o joelho? Depois a gente passa a metiolate e vai fechando tudo de novo, né? Para que eu vou fazer isso? Melhor é não atender os convites do pecado. Aqui em Oséias, se você puder abrir a tua Bíblia, Oséias capítulo 7, versículo 8 e 9. Efraim se mistura com os povos. Sabe, sempre quando Israel se misturava com as nações pagãs e aprendia os seus costumes, e perdia a batalha. Mistura produz fraqueza. Se você misturar leite bom com água, ele vai ficar fraco, vai aumentar o conteúdo, mas vai diminuir a qualidade. Quando eu me misturo com o mundanismo, eu sou um sal sem sabor. Então a mistura, ela produz enfraquecimento. Menos percepção. Lembra de Sansão? Primeiro que ele tirou foi a percepção, vazou os olhos. Depois, menos força, ele foi amarrado, tirado em círculo, fazendo o serviço de um jumento. Então, o mundanismo, ele tira a percepção, a força, o ânimo, e faz com que o homem comece a pensar de uma maneira animal, certo? Cada vez pior, um abismo chama outro abismo. Aqui diz Oséias, capítulo 7, versículo 8 e 9. Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado. Então, de um lado está torrado, né? E do outro lado está cru, não está moderado. Então, ele é uma pessoa radical, mas por outro lado ele é hipócrita. Aqui diz: estrangeiros lhe comem a força, e ele não sabe. Também as cãs se espalham sobre ele, ele não sabe. Então, ele está dizendo: olha, Efraim é enganado. Ele está perdendo a força, perdendo o vigor, a energia. Os estrangeiros estão comendo a força, tirando a força dele, sugando que nem vampiros, e ele não percebe. Então o homem, ele não percebe que o mundanismo é o inimigo. Lá em 1 João 2,15 diz que os que amarem o mundanismo não perceberão o amor de Deus. Olha o quanto que nós pagamos, o preço que nós pagamos pelo mundanismo.
nós perdemos a capacidade de perceber o amor de Deus. 1 João 2,15. Em Tiago 4,4, que aqueles que são amigos do mundanismo são inimigos de Deus. Hoje se prega um evangelho que você pode misturar mundanismo com cristianismo, que não dá nada, que dá tudo bem. Na verdade, é uma forma explosiva que gera mornos. Hoje vemos crentes sem revelação, sem sinais, sem autoridade, que nem os filhos de Seva, que disseram: em nome de Jesus que Paulo prega, sai diabo. O diabo falou: quem são vocês? Foi para cima deles e prevaleceu. Então o diabo não respeita a oração do morno, mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem fogo. Quando ele ora, Deus é como um fogo devorador contra seus adversários. Quando ele ora, o diabo sai correndo, né, irmãos? Então, paga-se um preço muito caro por comer da mesa dos demônios. Crente apagado, cegado, crente sem autoridade. Então, o diabo tem os seus presentinhos, através dos quais ele quer nos cegar, nos fazer retroceder, enfraquecer, né? Já o trabalho da graça, nos nutrir com graça, é nos fazer avançar de fruto para mais fruto para muito fruto. Então Deus tem uma proposta. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, né? E o diabo veio para matar, roubar e destruir. São duas propostas muito claras. Romanos 6,16, se aquele que você se entregar será o seu Senhor. Se você se entregar a Deus, ele será o seu Senhor. Se você se entregar ao pecado, ele será o seu Senhor. Em Romanos 8,17 diz assim: se pelo Espírito você mortificar as obras do corpo, você viverá. Mas se você permanecer no pecado, você morrerá. Então há muitas pessoas que pensam que o pecado não tem importância, que Deus é amor, não me julgue, né? É 8,13, tá? 8,13. Então, muitas pessoas, elas são muito equivocadas. Elas creem em Cristo, mas estão misturadas com o mundanismo sem renúncia. Creem em Cristo, mas estão misturados com o pecado. Porque os seus pastores não pregam a verdade porque tem medo de perder dizimista e perder dinheiro e perder povo. Então o discurso deles é light, é um discurso que não trata a questão da renúncia, do pecado, do mundanismo. E se nós não tratamos essas questões, é como se você tivesse uma lavoura que está crescendo e os espinhos estão crescendo junto, né? A erva daninha está crescendo junto com a lavoura. Então Deus está produzindo uma lavoura em nós, certo? Ó, paz, amor, alegria, prosperidade. Só que quando a pessoa ela dá lugar ao mundanismo, então ela está na igreja, mas está no mundanismo. Ela está na igreja, mas está no pecado sem confissão. Ela está na igreja, mas está misturado com as coisas deste mundo. O que acontece? A semente está crescendo, mas os espinhos e aquela erva daninha está crescendo e sufoca a semente. Não gera fruto, não cresce. Então não tem como atender a dois senhores. Hoje se diz que não há problema nenhum. Você pode ser gospel e estar misturado com todas as coisas desse mundo. Renúncia zero. Hoje não se prega que mundanismo é pecado, não é? Não se prega mais contra o pecado. Respeite as pessoas. Mas nós somos aqui embaixadores celestiais, não podemos respeitar, temos que chamar pecado de pecado, não é? Senão nós somos um sal sem sabor, que embaixador celestial é esse que não fala o que Deus manda falar, né? Então se nós queremos agradar a Deus, vamos agradar a carne das pessoas. Os carnais vão se ofender e vão se irar conosco, mas está me julgando, está te faltando amor, né? Mas na verdade, quando nós pregamos a verdade, nós estamos agradando a Deus. E aqueles que são de Deus nos ouvirão. Aqueles que são de Deus nos santificarão, se arrependerão. São poucos? São poucos. A Bíblia diz que de 4 solos, somente um germina. Então 3 de 4 ouvintes vão desprezar o que você está pregando, não vão praticar. Mas por este um aqui, por este um aqui, é que nós estamos nessa terra e não fomos arrebatados. Estamos edificando o corpo de Cristo nessa terra através da palavra no Espírito. Eu e você somos chamados a isto. Quero que você ore junto comigo e diga: Senhor, me ajude a compreender a periculosidade do pecado, como o pecado é nocivo, como o pecado me faz retroceder em vez de avançar, como o pecado me enfraquece, me cega, me limita, me escraviza. Eu não quero ser uma pessoa assim que anda para trás, mas sim que avança. Eu quero ser realmente totalmente livre do pecado, do amor ao pecado. Eu quero realmente ser uma pessoa que anda no Espírito. Não apenas tem o Espírito, mas anda no Espírito. Libera o Espírito. Eu quero unir a minha fé com a sua e orar com você e profetizar sobre o seu coração. Porque isso que eu preguei não é para gerar em você culpa, tristeza, desânimo, mas sim fé. Olha, se você errou até aqui, Deus está aqui para te perdoar, tá bom? Deus não está aqui para te condenar ou para dizer que já acabou tudo para você. O que importa é daqui para frente, tá?
O que passou ficou para trás. Mas você pode fazer diferente a partir de agora, depois de ouvir essa palavra. Você tem uma nova possibilidade, porque você tem um entendimento. Você tem a unção. Junto com essa palavra você recebeu entendimento e unção. E pela presença do Senhor, agora você pode orar comigo e dizer: Deus, me perdoa, eu não quero ser um escravo. Eu quero ser livre no meu espírito, alma e corpo, mente, emoções, financeiramente, na saúde, todas as áreas. Eu quero ser liberto. Porque, irmãos, muitas vezes a pessoa quer ser liberta da doença, da dívida, mas não está sendo liberta da amargura, do amor ao pecado, né? Então ela recebe demônios, ela acolhe, permite demônios. E quer aqui fora prosperidade, quer aqui fora cura. Ela quer os efeitos de andar com Cristo, mas está andando com o demônio. Ela quer os efeitos da promessa que Deus tem para os filhos, mas anda como um filho do diabo. Então o pão não é para os cães, é para os filhos. Portanto, nós precisamos escolher o lado certo. Se nós queremos que aquilo que é de Jesus aconteça na nossa vida, nós temos que se colocar ao lado de Jesus. Jesus diz: quem me ama deve andar onde eu estou. Amém? Se alguém me servir, o Pai honrará. Agora a pessoa ouve o diabo, segue o diabo, se entrega ao diabo e diz: mas vai acontecer a vontade de Jesus. Não. Se você se entregar ao diabo, a tua herança será diabólica. Mas se você se entregar a Cristo, a palavra de Deus, e renunciar, rejeitar, e é uma guerra, irmãos, é uma guerra diária. Se você realmente rejeitar as coisas do diabo, você vai ter fé. E se você tiver fé, você tem unção na sua voz. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero unir a minha fé com esse meu irmão, com essa minha irmã, e profetizar que ele tenha e ela tenha este ânimo para santificar a sua vida. É uma batalha tremenda, meu Pai, é uma guerra tremenda. Mas o Senhor nos ama tanto, Pai. Nos ajude a sermos completamente Deus, espírito, alma e corpo. Tua palavra diz em 1 Tessalonicenses 5,23, fiel aquele que te chama, o qual também te santificará em espírito, alma e corpo. Aleluia, Pai. Nós cremos que neste momento o Senhor está perdoando, restaurando, vivificando, santificando. E aquilo que nós não conseguíamos antes dessa palavra, nós não estávamos vendo, nem tínhamos ânimo para fazer. A partir de agora, entramos num novo nível de nós fomos transladados, temos um novo nível de percepção e um novo nível de ânimo, unção e percepção. Estamos agora capacitados para vencer aquilo que estava nos vencendo, para dizer não, para renunciar, para rejeitar e dar um bom testemunho diante de anjos, demônios e pessoas. Queremos que o Senhor seja honrado com as nossas escolhas, porque o Senhor confia em nós. Quando somos tentados, o Senhor está olhando para nós. O Senhor está confiando em nós. E nós queremos dar um bom testemunho. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o shalom de Deus seja sobre a tua vida. Que a paz do Senhor inunde todas as áreas da sua vida. E que as suas escolhas sejam sábias. Escolha ficar do lado do Espírito, da palavra. Toma sua cruz. Renuncia o pecado. Eu sei que isso é sofrimento, mas tem galardão no céu. E siga Cristo, que você vai ver, que você vai ter cada vez mais paz, amor e alegria. Em nome de Jesus, amém? Amém. Um grande abraço. Foi muito bom repartir o pão celestial com você. Foi muito bom compartilhar essa palavra. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.